Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Corinthians e Vasco. O Corinthians na primeira rodada do Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Bahia, jogando fora de casa. Já o Vasco venceu por 2-1 o Santos jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana, o Corinthians perdeu do Huracan na Copa Sul-Americana. Já o Vasco também na Copa Sul-Americana empatou contra o Melgar. O Corinthians tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Vasco tenta uma vitória para manter o 100% de aproveitamento. O Corinthians vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma vitória na temporada. Já o Vasco vem para essa partida tentando quebrar um tabu. O Vasco nunca venceu o Corinthians jogando em Itaquera. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Corinthians vem de uma atuação ruim na estreia da Copa Sul-Americana quarta-feira. Precisa dar uma resposta diante do seu torcedor. Tem o fator mando de campo. Vou de Corinthians para esse jogo, 2-0. Agora vamos falar de Ceará e Grêmio. O Ceará na primeira rodada do Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Bragantino, jogando fora de casa. Já o Grêmio venceu por 2-1 o Atlético Mineiro jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Ceará teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Grêmio teve vitória contra o Sportivo Luquinho na Copa Sul-Americana. O Ceará tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio tenta uma vitória para manter o 100% de aproveitamento. O Ceará vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma vitória na temporada, mas vem para essa partida invicto jogando no Castelão em 2025. Já o Grêmio vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Grêmio vem empolgado após as vitórias na estreia da Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, mas pelo fator mando de campo eu vou numa vitória do Ceará, eu vou de 2-1 Ceará. Agora vamos falar de Botafogo e Juventude. O Botafogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Palmeiras, jogando fora de casa. Já o Juventude venceu por 2-0 vitória jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Botafogo teve derrota para a Universidade de Chile na Libertadores. Já o Juventude teve a semana inteira livre para trabalhar. O Botafogo tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Juventude tenta uma vitória para manter o 100% de aproveitamento. O Botafogo vem para essa partida 8 jogos sem saber qual é uma vitória na temporada. Já o Juventude vem para essa partida tentando quebrar um tabu. O Juventude nunca venceu o Botafogo jogando no Newton Santos. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se tem um momento para o Botafogo voltar a vencer na temporada, esse momento é agora contra o Juventude. Eu vou de 2-0 Botafogo. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Grêmio jogando fora de casa. Já o São Paulo empatou em 0-0 contra o Sport jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana, o Atlético Mineiro empatou contra o Cienciano na Copa Sul-Americana. Já o São Paulo venceu o Tajeres pela Libertadores. Tanto o Atlético Mineiro quanto o São Paulo tentam sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma vitória na temporada, mas vem para essa partida invicto como mandante de 2025. Já o São Paulo vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2020 não venceu o Atlético Mineiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. São Paulo com os desfalques do Oscar e do Lucas. Joga contra um Atlético Mineiro que não tem um bom histórico recente. Jogo no Mineirão. Vou de Atlético Mineiro para essa partida, 1-0. Agora vamos falar de Fluminense e Bragantino. O Fluminense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Fortaleza jogando fora de casa. Já o Bragantino empatou em 2-2 contra o Ceará jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Fluminense teve vitória contra o Once Caldas na Copa Sul-Americana. Já o Bragantino teve a semana inteira livre para trabalhar. Tanto o Fluminense quanto o Bragantino tentam sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Fluminense vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 1991 não perde do Bragantino no Maracanã. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo que vai ser a estreia do Renato Gaúcho no comando técnico do Fluminense. Os jogadores vão querer mostrar serviço para o novo treinador. Vou de Fluminense para esse jogo, 2-0. Agora vamos falar de Sport e Palmeiras. Antes de falar desse jogo, deixar os parabéns aqui ao Sport pelo título do Campeonato Pernambucano conquistado no meio de semana. O Sport na primeira rodada do Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o São Paulo, jogando fora de casa.
Já o Palmeiras empatou em 0 a 0 contra o Botafogo jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana, o Sport foi campeão pernambucano contra o Retrô. Já o Palmeiras teve vitória contra o Sport Cristal na Libertadores. Tanto o Sport quanto o Palmeiras tentou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem para essa partida invicto, jogando como visitante em 2025. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Sport vai estar naquele clima de ressaca após título do Campeonato Estadual meio de semana. O Palmeiras deve poupar alguns titulares pensando na próxima rodada da Libertadores. Vou de empate para esse jogo, 1 a 1. Agora vamos falar de Vitória e Flamengo. O Vitória na primeira rodada do Campeonato Brasileiro perdeu de 2 a 0 do Juventude jogando fora de casa. Já o Flamengo empatou em 1 a 1 contra o Internacional jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana, o Vitória empatou contra a Universidade Católica de Quito na Copa Sul-Americana. Já o Flamengo venceu o Deportivo Táchira na Libertadores. Tanto o Vitória quanto o Flamengo tentou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Vitória vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Já o Flamengo vem para essa partida 15 jogos sem saber como a derrota na temporada. E vem para essa partida invicto, jogando como visitante em 2025. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vitória atravessando o seu pior momento da temporada. Enfrenta um Flamengo que vem embalado. Vou de Flamengo para esse jogo, 2 a 1. Agora vamos falar de Mirassol e Fortaleza. O Mirassol na primeira rodada do Campeonato Brasileiro perdeu de 2 a 1 do Cruzeiro jogando fora de casa. Já o Fortaleza venceu por 2 a 0 o Fluminense jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Mirassol teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Fortaleza teve derrota na Libertadores para o Racing. O Mirassol tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza tenta uma vitória para manter o 100% de aproveitamento. O Mirassol vem para essa partida 8 jogos sem saber como a vitória na temporada. Vem de mais 3 jogos sem saber o que é vencer em casa. Já o Fortaleza vem para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Mirassol vai ter o seu primeiro jogo em casa na Elite. Enfrenta um Fortaleza que quer dar uma resposta após a goleada sofrida na Libertadores meio de semana. Vou de empate para esse jogo, 2 a 2. Agora vamos falar de Internacional e Cruzeiro. O Internacional na primeira rodada do Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Flamengo jogando fora de casa. Já o Cruzeiro venceu por 2 a 1 o Mirassol jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana, o Internacional empatou contra o Bahia na Libertadores. Já o Cruzeiro perdeu do União Santa Fé pela Copa Sul-Americana. O Internacional tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro tenta uma vitória para manter o 100% de aproveitamento. O Cruzeiro vem para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória jogando fora de casa. Já o Internacional vem para essa partida invicto em 2025 e vem para essa partida tentando defender um tabu. Desde 2016 não perde do Cruzeiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Cruzeiro tem time para bater de frente contra o Internacional no Beira-Rio? Tem, mas falando hoje, eu vejo o Internacional favorito para vencer o Cruzeiro nesse duelo. Eu vou de 1 a 0 Internacional. Agora vamos falar de Santos e Bahia. O Santos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro perdeu de 2 a 1 do Vasco jogando fora de casa. Já o Bahia empatou em 1 a 1 contra o Corinthians jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Santos teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Bahia teve empate contra o Internacional na Libertadores. Tanto o Santos quanto o Bahia tentou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Santos vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota na Vila Belmiro. Vem de 3 vitórias consecutivas jogando como mandante. Já o Bahia vem para essa partida 9 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem para essa partida invicto como visitante em 2025. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Santos deve ter o desfalque do Neymar ainda. O Bahia vai ter o desfalque do Everton Ribeiro. Na teoria eu poderia ir num empate para esse jogo, mas pelo fator mando de campo eu vou numa vitória do Santos para esse jogo, 2 a 1 para o Santos. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!